Bem-vindos ao Nossa Nutrição, meu nome é Pablo Couto e hoje nós temos um episódio especial dentro do contexto das enchentes do Rio Grande do Sul. Gabriela Carniel, por favor. Eu sou a Gabriela Carniel e hoje a gente está aqui então para falar mais um pouquinho, né, sobre as enchentes e a forma como a nutrição então pode atuar. Se tu quiser te atualizar um pouquinho mais, o Pablo fez um episódio, que é o nosso episódio anterior, pode ir lá e escutar. Como a gente estava muito angustiado, então, para todo o Rio Grande do Sul aqui, pensando como a gente poderia ajudar, né, nessa questão das enchentes, a gente pensou que aqui é um canal de comunicação. A gente tem um público, então, que nosso maior público é de nutricionista que nos escutam. Então, a gente chamou hoje aqui uma convidada, que daqui a pouquinho eu já vou pedir para ela se apresentar, que é uma nutricionista da prefeitura e que ela vem tendo algumas ações, então, já. E ela vai, então, nos contar um pouquinho como a nutrição vem trabalhando, né, junto com as pessoas que foram atingidas pelas enchentes e como nós, outros nutricionistas, também podemos colaborar. Então, Cíntia, por favor, te apresenta. Oi, pessoal, eu me chamo Cíntia Costa, eu sou nutricionista da área técnica de amamentação, alimentação e nutrição da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Eu trabalho no âmbito da Diretoria de Atenção Primária, dentro da Unidade de Coordenação de Políticas Públicas. E trabalha comigo também a Annelise Barreto Krause, nutricionista também. Obrigada, Cíntia. Cíntia, conta um pouquinho pra gente, assim, como tu e a Annelise vêm trabalhando, então, desde que aconteceu as enchentes, né, também, como que tá a atuação de vocês? Certo. Então, quando tudo, né, aconteceu, foi ali de sexta para sábado, a gente já começou a visitar alguns abrigos, eu e a Anne. A gente utilizava como critério os maiores abrigos e aqueles que eram, né, também supervisionados, assim, pela prefeitura. Ocorre que a gente acabava encontrando situações muito semelhantes entre eles. O olhar meu e da Annelise enquanto área técnica, também é importante que isso fique claro, não era um olhar um olhar sanitário em relação à produção de alimentação. O nosso olhar ele focava especificamente na alimentação de crianças pequenas, né? Então a gente já vinha estudando, porque a nossa proposta era que, inclusive, isso fosse tema de um seminário que a gente realiza bem grande aqui no estado para comemorar a semana do aleitamento materno. Então a gente já vinha estudando aleitamento materno e emergências climáticas, né? Então, entendendo que o aleitamento materno é uma opção de salvar bebês nessas situações. Infelizmente, a situação na prática veio bem antes do que a gente gostaria de colocá-la em prática, mas então a gente já tinha um estudo, né, técnico para poder chegar nesses lugares e ter esse olhar. Então, nós íamos a abrigos que tinham, sei lá, 500 pessoas, e a gente encontrava um número de 10, 15 crianças, né, pequenas, onde a gente então entendia qual era a situação dos bebês. Eram atendimentos bastante demorados, a gente ficava 4, 5 horas em cada um desses locais, e a gente começou a encontrar mulheres que estavam amamentando, mas que também ofereciam algum tipo de complemento. Pelos mais variados motivos, né? Eu complemento porque eu preciso fazer bicos, né, para ganhar dinheiro e tal. E daí a gente: mas aqui nesse momento em que tu tá abrigada, tu não vai precisar fazer nenhum tipo de bico, então quem sabe aqui nesse momento tu né, faz só aleitamento materno. Por que essa nossa preocupação? Além, claro, né, dos benefícios do aleitamento materno, os complementos, eles em geral são ofertados por meio de mamadeiras. E, acho que todo mundo sabe da situação atual do Rio Grande do Sul em relação às questões de fornecimento, né, abastecimento de água. A gente agora garantiu um pouco melhor essa situação, mas naquela ocasião havia uma certa escassez e uma preocupação com a escassez em relação ao fornecimento de água e estruturação dos abrigos e tal, e a nossa preocupação também era quanto à higienização das mamadeiras, né. Então, a gente conversava com as mulheres: "Por que que tu vai correr o risco de ter uma mamadeira que pode não estar sendo higienizada corretamente, se tu pode oferecer o leite materno, não ter nenhum risco sanitário e ainda tá garantindo uma série de desfechos positivos para a saúde do teu bebê no futuro, né, por conta mesmo dos benefícios do aleitamento". E aí a gente foi fazendo essas conversas com várias mulheres. Claro, alguns casos, né, por exemplo, os bebês expostos e tal, a gente tinha que organizar, então, nos abrigos, como é que ia ser a higienização das mamadeiras ou dos copinhos, né, a maioria das mulheres usava mamadeira mesmo, mas a gente então tinha que organizar essa situação.
E organizamos, nos abrigos que a gente foi, a gente adotou estratégias que a gente conseguiu organizar, mas essas mulheres, né, que estavam amamentando e complementando, a gente conseguiu então conversar, acolher, escutar, né, fazer todo um trabalho de aconselhamento, de escuta, de acolhimento, de abraço, né, enfim, de acolhida mesmo dessas mulheres e muitas delas nos disseram que iam continuar em aleitamento materno. A gente voltou depois em um desses abrigos e realmente elas estavam em aleitamento materno. A Annelise até, ela tem mais experiência que eu nas questões de manejo e foi muito emocionante uma situação específica que a gente conseguiu resgatar aleitamento materno no bebê que estava 1 mês sem receber. E o abrigo, então, foi esse espaço em que essa mulher se sentiu acolhida por nós e a família ali dela também, o companheiro dela estava junto e também, né, se colocou à disposição, porque o companheiro dizia: "Olha, aqui a gente não está precisando, né, ter nenhuma outra preocupação a não ser ficar com eles, então vamos fazer com que tu fique amamentando mesmo e tal", então foi bastante emocionante. Outra mulher também nos disse que a gente podia confiar que ela tinha entendido e que ela ia sim, pelo menos durante o momento em que ela tivesse abrigada, fazer só aleitamento materno exclusivo na bebê dela. E então a gente, fez esses olhares, né. E uma outra questão também que a gente precisou olhar foi a questão de introdução alimentar. Porque os abrigos que a gente foi pelo menos, eles recebiam a alimentação pronta, e um deles fazia a alimentação no local. Então, esse que fazia a alimentação no local, a gente conversou com uma das cozinheiras, eram os cozinheiros do bem, inclusive, assim, uma gratidão enorme por essa pessoa, se chama Bárbara, e ela nos escutou, entendeu todas as nossas orientações em relação à introdução alimentar, conseguiu adaptar a cozinha para dar conta de atender esses bebês, então também foi muito incrível nesse sentido. E nos outros 2 abrigos que recebiam alimentação pronta, um deles a gente organizou algumas estratégias, e no outro abrigo tinha uma voluntária que se dispôs, né, ela morava perto, a gente acertou todas as questões sanitárias ali com ela também, e ela se dispôs a poder estar entregando. Era um bebê já um pouquinho mais velho, então também não era necessário tantos cuidados assim na consistência, era um bebê de quase 1 ano já, mas ela se dispôs a poder dar uma atenção especial para essas crianças. Muito legal também ouvir os teus relatos, né, de, assim, tanto dos voluntários estarem se empenhando e saber de que vocês conseguiram também retomar a amamentação, né, de uma criança. E porque o risco, acho que também, de repente, tu poderia falar mais um pouquinho, assim, por que que as mamadeiras podem ser um risco, né? Tu falou um pouquinho da Uhum. questão da higienização, mas o que elas podem trazer. E também já vou aproveitar e te fazer mais uma pergunta que eu vi até num vídeo que a Annelise fez sobre a amamentação cruzada, né? Se tu podia falar um pouquinho sobre isso, se tem realmente acontecido nos abrigos. Posso. Eu vou começar então da gente falando dos riscos da mamadeira, tá? Como eu estava falando antes, na nossa ocasião, claro, espero que isso não aconteça com ninguém de verdade, mas se vocês viverem outras situações de emergências climáticas, pode ser que vocês tenham água, não tenham luz, mas na nossa ocasião ali, o grande problema era a questão de abastecimento de água. Então, o que que acontece no nosso caso? A gente tinha espaços, abrigos com poucas torneiras e muitas vezes essas mulheres elas estavam higienizando as mamadeiras dentro do banheiro e sem, cuidados assim, com não tinha uma esponja específica para essa mulher, não tinha um detergente específico para lavar a mamadeira e tal. Então essa era a grande preocupação, assim, ninguém tinha olhado, gente, porque, assim, tudo bem, tinha milhões de outras coisas para olhar, né, e a gente foi muito no início que a gente começou também a visitar, então acho que o pessoal não tinha tido tempo também de olhar para isso, enfim. Mas, dos abrigos que a gente foi, o pessoal não tinha parado para pensar que a mamadeira era uma forte fonte de contaminação, uma possível forte fonte de contaminação, porque não havia estrutura para higienizar essas mamadeiras e a gente não tinha olhado para a higienização dessas mamadeiras. Então, algumas estratégias que a gente adotou ali, né, a gente falava para as mulheres: "Olha, o que a gente menos precisa agora é um surto de diarreia nesses bebês pequenininhos, isso é o que a gente menos precisa. Esse é o risco", então a gente falava isso para a mulher, falava isso para a família, para a rede de apoio, para não ficar só nas costas dela, claro, né, uma preocupação com a saúde mental de todo mundo também, então a gente falava tendo esse olhar, mas falava firme, porque isso era uma possibilidade.
E sempre a gente tentava esquematizar com o coordenador ali do abrigo alguma possibilidade, tá. Então, num dos abrigos a gente conseguiu que ele ia organizar uma torneira só para higienização das mamadeiras. Nesse abrigo que tinha, os cozinheiros do bem, a gente organizou que a Bárbara ia também fazer a higiene das mamadeiras lá dentro da cozinha com água quente. No outro abrigo que a gente sentiu que poderia ter uma questão de abastecimento de água, a gente combinou com as pessoas ali que distribuíam a comida, que se houvesse falta de água, ela ia liberar garrafinhas de água potável para que as mulheres pudessem fazer a higienização das mamadeiras, né, e garantindo essa higienização. E sempre a gente também organizava sobre material de higiene específico para essas mamadeiras, né, muito pensando na possibilidade mesmo de ter alguma intoxicação alimentar por ali, tá. Então, o risco de mamadeiras era muito nesse sentido, assim. Sobre a amamentação cruzada, a gente realmente escutou algumas questões de que poderia estar acontecendo, especificamente a gente foi atrás de um relato que estava até saindo na internet, e a gente acha que eram fake news, tá, mas de qualquer forma isso nos chama a atenção, né, para a possibilidade de ter amamentação cruzada e gente, assim, nos abrigos é a vida real, só que piorada. E a gente sabe que a amamentação cruzada acontece, algumas pessoas não entendem, né, por que isso não pode acontecer, então, a gente chamava também a atenção delas para isso, né, que não poderia acontecer. Combinava também com o coordenador do abrigo, ali, com as pessoas que estavam ao redor dela, com a rede de apoio que ela tinha ou que ela organizou ali naquele espaço. E a gente também lançou, materiais de publicação sobre, né, que não poderia acontecer a amamentação cruzada no Instagram do Saúde Poa, e eu e a Anne, porque somos da área técnica, a gente também tem uma boa rede de contatos com os bancos de leite, com as maternidades e com a própria IPFAN, né, aqui. Então também a gente pediu apoio para essas pessoas, para que pudessem nos auxiliar nessa divulgação de que a amamentação cruzada não poderia acontecer. Cintia, muito legal o que tu falou, mas assim, tem várias pessoas que não são da área da nutrição, mas são da área da saúde. E se tu pudesse explicar de uma maneira curta e breve sobre a amamentação cruzada, o que seria? Tá, gente, de forma bem simples, assim, a amamentação cruzada é uma mulher oferecer o seu leite materno, né, o seu leite humano para outro bebê, que não o bebê que nasceu dela, tá. Então, o leite humano da mulher A, ele pode ser ofertado para o bebê A. O leite humano da pessoa B tem que ser oferecido para o bebê da pessoa B. A gente não pode com que a pessoa B ofereça o seu leite materno para a pessoa a não ser que passe, né, por um processo de pasteurização. Então, nos bancos de leite, todo o leite que é doado, ele passa por um processo de pasteurização. Quem recebe esse leite materno não tem risco nenhum, tá? Mas leite humano in natura, digamos assim, né, que não passa por esse processo, ele não pode ser ofertado, tá? E por quê? Porque tem riscos de contaminações, por exemplo, HIV e outras, tá? Mas só para ficar bem claro que o leite do banco de leite, de forma alguma, vai ter nenhum tipo de contaminação, porque passa por um processo bem sério de pasteurização. Todos os bancos de leite têm lactários, né? Enfim, é um processo super sério, inclusive reconhecido internacionalmente aqui, a rede de bancos de leite do Brasil. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Só para deixar bem claro. Por sinal, o banco de leite do Fêmea é um que segue funcionando, né, Cíntia? Eu não sei se só esse, acho que eu não tive Tem informação de que outros. nenhum outro tivesse parado. Então, em princípio, Tá, todos estão funcionando, tá? tá bom. O que acontece é que a gente tem né, como todo mundo em Porto Alegre, tem algumas questões de deslocamento que estão prejudicadas, né? Mas assim, Sim. se a pessoa puder chegar no banco de leite e ofertar o seu leite, as gurias estão recebendo. Cíntia, é muito bacana esse trabalho que vocês estão fazendo. Só que a gente está vendo que cada dia abre abrigos novos, né? Eu já me perdi, mas eu acho que a gente estava perto de 150 abrigos, né? A minha estimativa que eu tenho também é essa, tá? E aí eu queria saber um pouquinho se vocês estão conseguindo dar conta de olhar para todos esses abrigos. Eu e a Anne, quando a gente se deu conta disso, né, que visitar um abrigo para tratar desse assunto demanda tempo e tudo, e eram muitos abrigos e abriam muitos abrigos também de um dia para o outro, a gente começou a pensar qual era a nossa rede de apoio para que a gente pudesse passar a nossa pequena experiência ali, né, de 3, 4 dias que a gente foi em alguns abrigos, para colegas nutricionistas que pudessem também estar olhando para isso, tá? Porque às vezes, né, a gente pensa: "Ah, nutricionista vai olhar direto a produção de alimentação", e na verdade a nossa profissão ela é muito mais ampla do que isso, inclusive nesses momentos de crise climática.
Então, a gente começou a bolar algumas estratégias também. A primeira estratégia foi que a gente pudesse escrever tecnicamente, né, com base em referências científicas que a gente já estava estudando, orientações para que os profissionais pudessem se atentar para essas questões. Então, a gente fez uma orientação técnica, né, claro, alinhando com a nossa chefia, lógico. E então essa orientação técnica foi a gente fez um processo SEI, né, enfim, a gente seguiu todos os trâmites administrativos e começou a, então, liberar essa nota técnica para primeiro para os nossos colegas da atenção primária, para que essa informação chegasse em enfermeiro, médico, né, médico pediatra, enfim, técnicos de enfermagem nos agentes de saúde, todas as profissões, não quero esquecer de ninguém aqui, fonoaudiólogo, psicólogo, enfim, que estava de alguma maneira atendendo essas pessoas. A gente fez uma nota que a gente tentou ser o mais claro e objetivo possível, porque assim, gente, também, né, numa situação dessas, a comunicação é mais importante do que nunca, e não podia chegar muita informação para os profissionais, a gente tinha que ter esse cuidado. Então, tinha que ser uma informação rápida, concisa, assim. E a gente produziu esse material. E a gente também começou a acionar a nossa rede, né, a nossa rede quente, assim. Então, primeiro a gente fez uma reunião chamando os nutricionistas que eram nossos parceiros de serviço público, né, então, assim, as colegas do GHC, do Santa Cecília, as nossas, colegas da prefeitura que fazem, atenção à assistência, né, e e algumas delas, inclusive, já antes mesmo da gente fazer essa reunião, já estavam indo nos abrigos e, claro, a gente mandou a nota para elas, elas já estavam tendo esse olhar, mas a gente então oficializou uma reunião com elas e mais ou menos organizamos, uma planilha, assim, para a gente se organizar quem ia em qual abrigo, né. A gente sabe que tem um abrigo que estava com as professoras da URGS, então também elas estavam, ali presentes e tal. E aí, mas isso não era suficiente também, até porque as agendas das nutricionistas da assistência, ela continua, né, acontecendo. Então a gente, também sabia, porque a nossa residente está fazendo um trabalho voluntário de sistematizar, os profissionais voluntários, e a gente sabia por meio dela que havia um grupo de nutricionistas voluntárias que tinha se colocado. A gente também precisava deixar bem claro para essas colegas nutricionistas que no fim a gente chamou para uma reunião, que a gente estava chamando enquanto área técnica, né, e sugerindo ações para elas, sugerindo ações técnicas para essas colegas, mas que gerenciar o trabalho delas e, né, enfim, a responsabilidade pelo trabalho de cada uma delas era por conta delas, a gente não consegue assumir essa demanda agora. Mas o que que a gente fez para poder fazer essa articulação? A gente então chamou essas colegas que eram voluntárias, que a gente ficou sabendo por meio da nossa residente, chamamos também a Associação Gaúcha de Nutrição, o Conselho Regional de Nutricionistas e a Associação Gaúcha de Consultoras de Amamentação. Então, essas pessoas se juntaram numa reunião que foi extremamente, assim, organizada, funcional, efetiva. Demorou umas quase 2 horas, eram umas 70 pessoas, mas acho que todo mundo conseguiu se organizar bem, assim, foi uma reunião que a gente ficou bem feliz. E aí a gente passou para o grupo de colegas algumas sugestões de como que elas poderiam se organizar, então a gente até chegou a criar uma planilha com todas as informações que a gente tinha e, com a nossa expertise ali, né, de como organizar as nossas colegas servidoras, a gente então colocou para elas qual era uma sugestão que a gente tinha, que é uma planilha que meio que vai se autoalimentando e elas ali, elas vão informar qual é o abrigo que elas gostariam de visitar, essa informação chega na planilha e elas e tem uma pessoa que vai meio que colocando em ordem alfabética, assim, né, caso, por exemplo, eu quero ir no abrigo do 7 e outra colega também quer ir no abrigo do 7, então tem uma pessoa que junta isso numa linha debaixo da outra, mas a ideia é que essas nutricionistas possam então estar se ligando, porque a gente pediu para elas deixarem ali o contato, então elas vão se ligar, se mandar o WhatsApp, enfim, se organizar de forma, né, auto gerida, assim, e combinarem de ir nesse espaço. Depois que elas visitam, a gente pede só que elas possam, né, se possível, só dizer ali que elas foram naquele espaço e quantos bebês elas encontraram. Então, é algo muito simples, mas que, na minha opinião, assim, logisticamente pensando, faz diferença, porque é uma forma das pessoas se encontrarem, tá? E aí, hoje, a gente tem nessa planilha já quase 50 respostas, se não passou, e a gente está reforçando com as colegas, então, que elas podem se organizar, né, de forma, com autonomia, para se perguntar ali, e se combinar horários, turnos e tal.
que a gente também pediu, né, então a gente deu várias orientações, assim, não tirar foto com as pessoas, né, por exemplo, formas de acolher, forma de chegar nessas famílias e todas as estratégias que a gente adotou, a gente, passou com elas, assim, cada ponto da nota técnica, né, e a gente acha que está funcionando, vamos ver se essas respostas vão chegar, mas assim, também a gente ficou super feliz com essa possibilidade de poder contar com as voluntárias, sabe, então também deu um alento no coração, assim, saber que a gente não estava sozinha. Cíntia, eu acessei a planilha, né, e já estamos em mais de 50 realmente. Ai, que bom. E aí eu queria então que a gente pudesse falar um pouquinho agora das pessoas que querem então participar, são nutricionistas. Estou escutando esse podcast, quero participar também. E também para essas nutricionistas saberem, a gente pode fazer um passo a passo agora do que a gente tem que olhar, vou chegar lá, para uma nutricionista que não estava nessa reunião conseguir escutar o nosso podcast aqui e poder também ser uma voluntária e saber o que ela tem que estar atenta, então, nesse momento, né? Tá. Como eu falei, Gabi, o trabalho das voluntárias, né, é um trabalho com autonomia, assim, a gente, né, a gente é serviço público, a gente dá conta das nossas demandas, a ideia é que a gente possa facilitar o serviço das voluntárias enquanto voluntárias, tá. Mas nessa planilha que a gente criou, tem essas orientações já que tu tá me pedindo. Tu vai ver que no descritivo ali do Forms, tem todos os links. Então, por exemplo, a gente criou um PDF que reproduz toda a reunião, com passo a passo, bem explicadinho, coisas que a gente achou que na reunião não ficou tão claro, nos slides a gente revisou e a nossa opinião é que está bem claro, tá. Tem o nosso e-mail ali, qualquer coisa o pessoal pode entrar em contato se ficar alguma dúvida, mas a nossa opinião é que está bem claro. E inclusive ali tem uma planilha com o que a gente sabe de abrigo que existe hoje, para as pessoas poderem ver o que fica mais perto das suas casas, ou enfim, o que elas, né, acham mais fácil. E no próprio descritivo do questionário já dá acesso a essa planilha de respostas, para que tu possa então entender com quem que tu vai poder te articular para ir junto nesse espaço, tá. Uma coisa importante que eu não falei, que a gente sugere, nos materiais e sugeriu na reunião, é que as pessoas meio que se vinculem com as pessoas desse abrigo, né. Então, assim, em vez de ir várias vezes em vários diferentes, claro, o ideal seria que a gente conseguisse alcançar todos, né, mas que a gente não perdesse o vínculo com esses espaços, porque a história do aleitamento, ele depende muito do vínculo também, né. Tu vai hoje, tu tira algumas dúvidas, a mulher se sente mais ou menos segura para te colocar algumas questões. Às vezes tu vai só acolher e escutar, isso já é muito. E aí tu, de repente, voltar dali alguns dias, entender como é que tá, e acompanhando mesmo essas mulheres nessa situação de extrema vulnerabilidade que a gente está vivendo aqui. Cíntia, olha só, é interessante o que você falou. A minha pergunta, ela é mais assim no âmbito de que a gente sabe que não é só Porto Alegre, Canoas, região metropolitana que sofreu com as enchentes no Rio Grande do Sul. Pelo contrário, boa parte do estado está enfrentando o desafio dessa questão das enchentes, das chuvas torrenciais, e talvez tenham outros nutricionistas que possam se beneficiar desse material que vocês elaboraram, né? Então a gente pode, de alguma forma, compartilhar ele com o público que vai ouvir, daqui a pouco se interessa. Com certeza. No descritivo do formulário tem o acesso para a nossa nota técnica também, tá? E a gente tem colegas do interior que estão entrando em contato com a gente sim e pedindo também algumas ajudas, inclusive colegas de cidades que não sofreram com as enchentes, mas já preocupadas com a possibilidade de ter eventos adversos, né, Caxias foi uma das cidades que a nutricionista fez contato comigo. Então assim, a gente está totalmente disponível mesmo, tá todo mundo muito cansado, né, mas a gente está aqui para ajudar quem precisar sim. Ótimo, garota. Então a gente vai disponibilizar esse link na postagem do Nós da Nutrição desse episódio também e nas redes sociais. Para quem for ver, vai ter lá o linkzinho direitinho para acessar. E então, Cíntia, daí pode falar tuas últimas palavras, assim, o que tu acha que é importante, assim, daqui a pouco fazer uma repaginada para o pessoal que está ouvindo aí, porque foi bastante informação, foi uma informação crucial nesse momento. Tá. Então, pessoal, né, acho que o mais importante, assim, para o público que vai estar ouvindo esse espaço, que provavelmente são nutricionistas voluntárias, né, pessoal, então acessem esse link, tá? Ali vocês vão ter todas as informações, assim, mas o mais importante é, leiam a nota técnica que vai subsidiar o que vocês têm que observar dentro dos espaços, né, e aí só retomando, aleitamento materno, quando possível manter aleitamento materno exclusivo
e entendendo todas as questões de saúde mental, enfim, que estão acontecendo ali, mas reforcem, porque o aleitamento materno ele vai inclusive, né, a gente tem estudos que mostram que vai fortalecer o vínculo dessa mulher com essa criança, então também questão de autoestima, autoeficácia, então assim, também, né, pode proteger para a saúde mental dessa mulher, então estimular. Se for o caso da criança estar utilizando mamadeira, também ver ali a questão de higienização desses espaços, tá. Outra coisa relevante, a gente encontrou crianças mais velhas usando mamadeiras, crianças tipo de 7 anos. Então também avaliar, de repente, né, talvez não é o caso, a criança já perdeu muita coisa, não é o caso de perder a mamadeira agora, mas talvez seja o caso dela ganhar um copo rígido novo. Então também avaliar essas questões. Avaliar a amamentação cruzada, né, a Gabi tocou nesse assunto, acho que é importante avaliar isso também. E outra coisa importante, preencha uma planilha e se articulem para fazer essas visitas, né. Então, pessoal, inclusive vou deixar o contato ali da área técnica, tá. Então o nosso e-mail ali é nutricão, poa, né, POA, @portoalegre.rs.gov.br. Cíntia, muito obrigada pela tua participação. A gente está muito feliz de estar podendo se articular, né, como nutricionista, saber que a nossa profissão também é importante, que a gente também pode colaborar nos abrigos. Muito obrigada por tu ter vindo aqui, tu ter esclarecido todos esses pontos e espero que a gente consiga somar mais nutricionistas também. E vamos seguir juntos, né, nesse momento tão difícil que a gente vem passando. Gabi, esses dias eu escutei uma frase que era assim: "Se o que é bom passa, o que é ruim também vai passar". Perfeito, pessoal. Essa foi a Cíntia Costa. Se vocês querem entrar em contato com Nós Nutrição, contato @nosnutricão.com.br por e-mail, ou vocês nos encontram em quase todas as redes sociais por Nós da Nutricão. Vocês podem nos mandar mensagem por DM, alguma coisa assim, e a gente vai tentar trazer mais momentos como esse, porque a gente está vendo que esse espaço está sendo extremamente crucial para a gente conseguir compartilhar informação nesse momento que é super importante. Um abraço a quem escutou, muito obrigado, fiquem bem e tchau, tchau.